Mas então, vamos aprender essas coisas. O tema para a gente estudar hoje também, do título, né, da aula é ser forte e corajoso. Não é apenas forte, mas é corajoso também. É uma das coisas que Josué aprendeu ali. E aí eu trago uma pergunta para a gente dar início na nossa conversa, no nosso debate bem sério. Falei do contexto, né? O Josué foi ungido profeta ali. E ele ia dar sequência, então, no trabalho de Moisés. Quem chamou Josué foi o próprio Senhor. Não foi lançado sortes, não foi votação, não foi eleito pelo povo ou numa linha sucessória de algumas pessoas. Foi o próprio Senhor que chamou Josué. E isso confirma uma escritura muito especial que a gente aprende com o apóstolo Paulo, e que certamente ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus. Então, uma pessoa ser chamada diretamente por Deus traz algumas reflexões para a gente fazer na nossa vida. Primeiro é que o Senhor não vai dar nenhum desafio, nenhuma ordem para nós que nós não sejamos capazes de conseguir executar. E aí a gente pode pensar um pouco sobre os nossos chamados. Se a gente não está feliz hoje com alguma responsabilidade que a gente recebeu, ou não está conseguindo desempenhar bem o nosso trabalho e nossos chamados, a gente precisa reconhecer que quem chamou-nos para fazer isso foi o Pai Celestial, foi o Senhor. E se ele chamou, a gente é capaz de fazer. A gente não pode ter dúvida disso. E em meio aos desafios, a gente precisa fazer o que essa lição ensina: ser forte, ser corajoso. Deus estará comigo enquanto eu me esforçar para ser fiel a Ele. É uma das promessas que a gente vê nesses primeiros capítulos. E eu quero trazer uma pergunta aqui para a gente conversar. Vocês já ficaram apreensivos ou com algum medo em momentos de mudanças na vida de vocês? Algum grande evento, ou coisa assim do tipo? Eu desmuto aqui ou eu só falo? Desmuta aí e fala aí que o negócio vai ficar bom. Eu muto Então, aqui lá. Manda? pode. Beleza. Não, não vai dar certo, não. É, Fala, Fala, muta muta aí aí, ou eu fala falo. aqui. beleza. O Joe consegue me ouvir bem? Acho que sim. Eu lembro quando eu fui para a missão, que eu tinha muito medo de realmente ir para a missão, porque era um ambiente totalmente diferente para mim. Nunca tinha saído da minha zona de conforto, vou colocar assim entre muitas aspas, ir para um lugar tão longe e viver uma nova rotina. Então, toda vez que tinha uma notícia de transferência, eu ficava morrendo de medo, porque eu falei, lá vai eu ter que viajar para outro lugar que eu não sei onde é. Para outro país. Outro, não, nem país, mas Pernambuco. Abrir aqui tudo de novo. Bacana. Eu acho que como missionário, a gente tem um momento, é o momento da nossa vida que mais tem mudanças, né? Mas outras coisas interessantes, por exemplo, ó, quando você se casava, né? Isso é uma mudança significativa na sua vida. Você acha que vai ficar apreensivo ou com medo nesse momento? É normal. Quando você troca de trabalho, por exemplo, também, recentemente. E quando a gente. Olha só, vamos olhar para uma perspectiva mais da igreja agora, né? Do nosso dia a dia na igreja. Quando a gente troca de chamado, a gente é desobrigado Sim, e recebe uma nova designação. Traz essa apreensão ou não? traz. Acontece muito contigo? Eu lembro, foi recente, quando eu fui desobrigado da estaca, eu fui chamado para ser secretário da área, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, agora eu vou realmente exercer um chamado com tipo, uma maneira melhor. Só que eu fiquei morrendo de medo, eu falei, eita, será que eu vou dar conta? Porque o secretário da área tem que fazer muitas coisas. Não é só estar na reunião e tá tudo certo. Não, tem que assinar relatório, tem que fazer despesa. Tem que... Será que eu vou dar conta? E é curioso, eu não assisti a conferência geral esse ano, mas eu ouvi os discursos. Eu assisti que eu estava com a minha família. Mas o primeiro discurso da conferência do Elder Kira, ele fala sobre chamados. E ele fala que muitas vezes a gente pensa que a gente não é qualificado o suficiente para estar em um chamado, mas se a gente estaria, porque o Senhor ele realmente confia em cada um de nós, ele vai nos capacitar para isso. Bom, hein? E foi uma lapada na minha cara, assim, que eu
fazia pouco tempo que eu estava como secretário da ala, eu fiquei tipo, eita, realmente, se eu estou aqui, o senhor confia em mim que eu posso fazer esse trabalho. Por mais difícil que seja, o senhor ele transforma tudo, ele faz com que as coisas possam ser possíveis para gente. Bom saber disso. Bom saber disso porque isso é aplicável. Eu acho que não vai ser diferente em outros bons e grandes momentos da nossa vida. A gente não vai se. Eu acho que não é uma questão da gente ter medo, né? Apenas. Não é apenas isso. Mas a gente ter ansiedade pelo que vai acontecer. E Josué passou por isso, né? Passou por isso. Tanto que talvez ele deve ter se perguntado, poxa vida, como eu? E ele era, entre as pessoas, ele era jovem. Comparando que Moisés começou o seu chamado ali com 80 anos, ele estava bem mais novo que isso. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. E tinha um outro detalhe também, todo mundo amava muito Moisés, entendeu? Moisés, ele era muito, muito querido. Ele fez coisas extraordinárias. E por ter feito isso, a sua fama o precedia, né? E aí ele ficou um pouco apreensivo. Eu tenho certeza que esse foi um dos sentimentos que aconteceu no coração dele. Mas, de uma maneira que o Senhor, a gente pode ver como uma maneira de ensinar e repreender com amor, ele trouxe alguns princípios que Josué precisava aprender. A gente vai aprender junto com ele também. Algumas escrituras aqui vão nos ajudar com isso. Então, quero convidar vocês a lerem comigo. O que nós podemos aprender com o chamado de Josué? Opa, volta aqui. Ninguém te sustentará diante de ti. Desculpa. Ninguém te susterá diante de ti. Ou seja, não vai ficar ali empurrando, querendo suportar ele ou segurar ele, né? Ninguém vai ficar fazendo isso diante dele. Todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo. Olha a promessa, hein, Bruninho? Não te deixarei, nem te desampararei. E aí continua o conselho do Senhor em relação a momentos que nós temos mudanças significativas na nossa vida, assumimos novas responsabilidades e podemos ficar apreensivos por isso. Qual que foi esse conselho, Bruninho? Você lê pra gente? Vocês, né? Isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu gosto muito do padrão que o Senhor utiliza, sabe? Ele fala o seguinte: primeiro ele fala como que vai ser para ele, ó. E ele dá uma ele se apresenta como um auxílio para nós. Depois, ele nos enche de esperança. Ele nos dá entendimento de como ele vai nos ajudar, né? E depois ele repreende de uma certa forma, com muito amor, para que a gente fique dentro daquilo que ele espera de nós, para que a gente consiga também cumprir as expectativas que ele tem para cada um de nós. E aí você citou, Bruninho, que você é secretário hoje da ala, né? E você talvez ficou apreensivo. E aí, se a gente tentasse parafrasear essa situação para a sua, seria mais ou menos assim, ó. Bruninho, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, todas as vezes que ele ajudou todos aqueles que já serviram nesse chamado, assim ele vai fazer com você, ele não vai te abandonar. E aí ele fala: não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, Bruninho, ser corajoso, porque tu farás o trabalho aqui nesse chamado que vai abençoar a vida de todas as pessoas. Mas ele vem e te ensina um princípio. Não somente ser forte e corajoso, mas também tenha cuidado em fazer tudo aquilo que o Senhor te pedir. Não desvies das regras, das diretrizes do seu chamado, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você possa ser bem-sucedido nisso. E aí, Jocelyn, você pode ler para a gente esse versículo 9, que é uma repreensão com muito amor. Eu vejo assim, vocês podem expressar se vocês veem de alguma outra forma, seria bem legal ouvir isso, mas olha o que o Senhor fala assim no final aqui, ó. É como se ele pegasse Josué e desse uma chacoalhada assim. Lê pra gente, Jocelyn, por favor. O 9, né? Isso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Olha assim. Então, depois de tudo isso, se eles perguntar, mas Senhor, é difícil. Josué, não sou eu que estou te mandando fazer isso? Vai, meu filho, coragem. Você vai conseguir. Eu, o Senhor, estarei contigo. Por onde quer que você vá. Daí eu falo para você, Joseph, falo também para o Bruninho, em todas as suas designações, chamados, atividades que vocês vão exercer para o Senhor, que o Senhor te chamar, lembre-se disso. Não foi Deus que chamou vocês? Jocelyn, foi Jesus Cristo que chamou você como professor do seminário aí na ala 3, hein? Foi ele. E se você um dia ficar pensar que você está aquém do chamado, não está conseguindo fazer, olha só a repreensão carinhosa que o Senhor faz para você. Não fui eu que te chamei, Jocelyn? Tenha coragem, ser forte. Não fique atemorizada, não se espante, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que você dê aula por aí. Com certeza isso pode nos encher de esperança. Até aqui vocês estão entendendo esse padrão do Senhor? Eu queria ver a reação de vocês. Se vocês estão entendendo, eu quero ver a reação de vocês. Tá bom? E eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês aqui, ó. É curioso que a gente estava falando sobre chamado da Joy especificamente esses dias até. Aham. Então, uma repreensão do bem aí. Não, calma, É calma. do Senhor, é do Senhor. Você vê que alinhou a semana do Bem Segue exatamente no que precisava ser falado. Mas é uma bênção poder servir, sim. Tem uma citação não, uma frase de efeito para passar para vocês aqui, ó. O Senhor nos chama. Esse é o padrão, tá? Ele nos encoraja e nos dá designações. Foi assim que ele fez com Josué. Chamou Josué, você vai ser o novo líder do povo. Josué, ser forte, ser corajoso, vou estar com você, conte comigo, e você vai conseguir fazer coisas tão grandiosas como Moisés fez. Mas agora está na hora de trabalhar. E aí o Senhor organiza algumas tarefas para que ele execute. Ele seria o líder espiritual das pessoas, então ele assumiria toda a responsabilidade que Moisés tinha em julgar o povo, em organizar toda a estrutura da igreja que estava naquela congregação de israelitas, né? Cuidar dos assuntos levíticos, cuidar dos outros assuntos especiais, temporais, tudo isso estaria ao encargo de Josué agora. Mas também o Senhor deu algumas tarefas. Ele pediu que ele preparasse algumas pessoas para que fossem espiar a terra que eles iriam ocupar, para ver como estava a situação lá, e depois voltasse. E aí depois ele designaria o povo para ir atravessar o Rio Jordão. E a gente pode aprender muito com essas duas lições. Eu queria trazer algumas coisas para vocês sobre o que nós aprendemos. Mas antes dele executar essas tarefas, o Senhor ele trouxe, como posso dizer, mais um conselho. Eu queria compartilhar com vocês esse conselho. No início do chamado de Josué, o Senhor nos ensina sobre, desculpa, o início do chamado de Josué nos ensina como o Senhor se preocupa com a nossa preparação. Você pode ler para a gente, Bruninho? Ele recebeu conselhos sobre o que deveria fazer em sua preparação. Josué, quando o Senhor nos convida a ler as Escrituras, ele geralmente usa palavras que vão além de simples leitura. Ele também promete grandes bênçãos. Bom, isso está em Josué 1:8, uma escritura do querido livro do Velho Testamento, do livro de Josué. Eu vou colocar aqui no chat. Você acha que consegue ler para a gente, Jocelyn, esse versículo? Consigo. Peraí. Está no chat. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Muito obrigado, Jocelyn. Olha só que interessante. Lembra que a gente viu o padrão? Olha aqui, deixa eu voltar. O Senhor nos chama, ele nos encoraja e nos dá designações. E agora a gente aprende que ele também espera que a gente vá e aprenda o que a gente precisa fazer. E no caso ele teria que aprender as escrituras, né? Ler as escrituras, saber o que fazer. E nós também podemos aplicar isso na nossa vida. E antes de falar do estudo das escrituras, falando mais sobre os nossos chamados, cabe a nós aprender o que o nosso chamado faz. Por exemplo, o Bruninho citou que é secretário da ala. Existe um manual de instruções que ele pode consultar para entender todas as designações
que o secretário da ala recebe, para saber como executar isso da melhor maneira. Lá ele vai aprender o que ele faz, como aprende, a quem se reporta, com quem trabalha, quando se deve reunir. Então, todas essas informações ele precisa aprender. E ele vai conseguir aprender isso se ele estudar. E não adianta a gente só ter aquele encorajamento do Senhor, que vai estar conosco em tudo, só que nós só vamos ter sucesso mesmo nos nossos chamados se nós fizermos a nossa parte também. E uma dessas coisas que precisamos fazer, o que é nossa parte, é aprender sobre o nosso chamado, aprender sobre as nossas designações e as nossas responsabilidades. Você quer comentar algo sobre isso, meu querido amigo? Você citei o discurso do presidente do Adam. Para achar. Hum. Josué, Vamos saber que o Senhor confia na rede para fazer esse trabalho. E essa escritura que a Jocelyn leu para nós faz a gente ser merecedor dessa confiança. Se a gente meditar as escrituras, a gente vai entender a vontade do Senhor. E a gente vai sentir o amor dele, essa motivação que a gente precisa. Mais do que isso, essa escritura também nos ajuda a avaliar como está os nossos estudos agora. Bruninho, como é que está seu estudo das escrituras? Não precisa responder, calma, relaxa. Não, não. Hum. Jocelyn, eu vou colocar um arquivo aqui para você, no chat, para você baixar, tá? É uma coisa que eu criei aqui para a gente usar para avaliar como está o nosso estudo das escrituras. Eu imprimi aqui para você, Bruninho. Olha que maravilha. Ao vivo. Não precisa fazer agora, tá? Mas tem duas coisas para a gente refletir aí. O que está indo bem hoje nos nossos estudos diários das escrituras, no nosso estudo contínuo das escrituras, né? A gente sabe que às vezes a correria do dia a dia não permite que a gente consiga estudar todos os dias. Isso é o caso de muitas pessoas, né? Não é igual a missão que a gente tinha todo dia um horário designado para estudar. Mas a gente sabe que a gente precisa ler com frequência as escrituras e ter um estudo significativo, né? E é isso que a gente precisa avaliar no nosso dia a dia. O que está indo bem? E uma outra pergunta para a gente trazer uma reflexão. O que você se sente inspirado a fazer para ter experiências mais significativas com a palavra de Deus? E eu queria ouvir de vocês em relação a isso. No geral, não apenas para vocês, só para a gente ter um exemplo, mas o que vocês acham que todos nós podemos fazer para melhorar a nossa experiência, para ela se tornar mais significativa? A experiência de nós lermos e estudarmos as Escrituras. O que vem à mente de vocês sobre isso?
Felipe, eu gosto de pensar, sempre que a gente vai assistir conferência, a gente sempre aprende, né? Para a gente levar perguntas e dúvidas que a gente tem para a conferência. E eu acho que o estudo das escrituras é do mesmo jeito. Eu acho que quando nós estudamos com propósito, com real intenção mesmo, e quando nós levamos as nossas dúvidas, as nossas perguntas, quando a gente vai estudar as escrituras, o estudo com certeza ele é mais proveitoso, ele rende mais e ele vem com propósito, porque nós realmente fomos, porque nós precisamos desse estudo, nós precisamos das respostas que a gente vai encontrar ali. Muito bom. Você acrescentaria mais alguma coisa, Bruninho? Algum comentário da Jocelyn? Legal. Excelente. Olha que legal isso aí. E, bom, vamos aprender mais como que isso se caracteriza, desculpa, à medida que nós evoluímos também. Uma outra coisa importante. Nosso estudo das Escrituras nos ajuda a aumentar o conhecimento que temos sobre o Evangelho, consequentemente sobre a vida de Jesus Cristo. Se a gente aprende mais sobre a vida de Jesus Cristo, nós conseguimos entender mais como ele tomou algumas decisões, o que que ele faria se estivesse na nossa situação, porque a gente aprende o que que ele fez já. Por exemplo, se a gente ler o Sermão da Montanha, a parte das bem-aventuranças, Jesus Cristo vivia tudo aquilo que ele ensinou. E aí eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que é bem-aventurados são os pacificadores, né? Porque eles herdarão o reino de Deus, né? Se eu não me engano, é bem isso. E olha que interessante, o presidente Nelson, ele começou um discurso fantástico sobre sermos pacificadores, e na última conferência do presidente Oaks, ele endossou esse discurso. Ele refez o discurso. Dois profetas falando sobre o mesmo assunto. E a gente está chegando perto do momento político no nosso país que causa muita discórdia. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu preciso ser mais pacificador. E aí eu consigo ler nas escrituras o que Jesus Cristo promete para as pessoas que são assim. Mas eu consigo ver nos exemplos dele como ele era. Como ele era paciente com os escribas, com os fariseus. Como ele era paciente com os apóstolos que nem entendiam o que ele estava ensinando direito. E como ele conseguia apaziguar, né, pacificar as coisas para que fluísse o Espírito do Senhor entre eles. Né? Então, conhecendo um pouco mais sobre isso, eu vejo, nossa, ele realmente era filho de Deus para conseguir. E isso ajuda a aumentar a minha fé. E é um outro ponto que eu queria falar com vocês. Com fé em Jesus Cristo, nós podemos experimentar as maravilhas de Deus e as maravilhas que ele criou para nós. E um ponto interessante sobre fé, nesse momento, no Velho Testamento, lá em Josué 3, versículos, deixa eu pegar aqui, 13 e 15, conta um momento que os israelitas precisaram de muita fé. Para vocês terem um entendimento rápido, né? Eles precisariam, para chegar na Terra Prometida, passar pelo Rio Jordão. E o Senhor deu instruções a Moisés que eles deveriam passar andando. Conforme eles fossem andando e colocassem o pé na água, o Senhor secaria o rio, para que eles pudessem seguir em frente. E as Escrituras dizem o seguinte, ó, vou ler para vocês. Porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E os que levavam a arca, quando chegarem até o Jordão,
e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharem na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras e todas as suas ceifas. Ou seja, aqui aconteceria esse milagre. E o mais legal de tudo isso é o seguinte: imagina, vocês vão andando para lá, os israelitas, ele está vindo com a Arca da Aliança, e quando eles chegam na beira do rio, tá o rio correndo, tá andando para lá, né? Você fica pensando, e aí, Senhor, vai parar a água ou não vai? Mas a instrução do Senhor era muito clara, quando eles colocarem a planta dos pés dentro da água. Então eles teriam que molhar os pés deles ali. E aí eles foram e colocaram. Quando eles molharam os pés deles, as águas se separaram. E aí mostra um princípio de fé fantástico, né? Fé é agir, não é ficar apenas esperando as coisas acontecerem. Fé é ação. E os israelitas precisavam desenvolver a fé dele. E o Elder Bednar nos ensinou um pouco mais sobre fé. E eu quero passar aqui para vocês o ensinamento do Elder Bednar sobre isso, tá? Deixa eu só corrigir uma coisa, senão vai dar problema no compartilhamento. Deixa eu pegar aqui, tela 2. Compartilhar som, otimizar. Pronto, agora vai. Vamos lá? Ação. Vamos aprender aqui sobre exercer fé. Agir é um exercício de fé. Os filhos de Israel carregam uma arca do convênio. Chegam até o Rio Jordão. A promessa é que eles irão cruzar em terra seca. Quando a água se dividirá? Quando seus pés estiverem molhados. Eles entram no rio. Agem. O poder vem em seguida. A água é dividida. Frequentemente acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. Deus não pode fazer nada. Portanto, ele não apareceu senão depois que tiveram fé. Depois, ou seja, quando eles agiram, quando eles decidiram fazer algo, quando eles molharam os pés. E aí eu queria perguntar para você, Bruninho, para você, Jocelyn, o que vocês acham que se aplicaria na sua vida essa metáfora de molhar os pés? Como isso ajudaria vocês a se tornarem melhores líderes, melhores professores de seminário que vocês são hoje? Como isso ajudaria vocês a conseguirem alcançar alguns milagres que estão esperando? Como isso pode assemelhar, né? Vamos pegar esse exemplo e como isso pode ajudá-los, esse princípio de ir e molhar os pés. Felipe, eu acho que vem muito do que você falou no comecinho, né? Sobre os nossos chamados. E eu acho que é não ter medo de servir, né? Basicamente, não ter medo de servir, é servir. Uma vez numa reunião do Conselho Estudantil que a gente teve há alguns anos atrás, eu nunca me esqueço que a gente estava com muita dificuldade durante a reunião soltaram uma frase que eu sempre lembro comigo e que a gente sempre ouve dentro da igreja, que o Senhor, ele capacita aquele que eles escolhem, né? Ele não chama aqueles que já estão completamente capacitados. Muito pelo contrário. Então, acho que é não ter medo de servir. É servir com aquilo que a gente tem, com o que a gente sabe, e aprendendo com os erros, com os acertos, e buscar diariamente ajuda e conselhos do Senhor para ir melhorando. Muito bom, hein? Bruninho, vai ficar difícil você dar uma resposta ainda mais top. Mas é bem legal isso que ela falou, porque tudo isso que você disse, Jocelyn, são princípios de fé. Aceitar
é colocar o pé na água. A gente às vezes nem sabe o que vai acontecer, não sabe nem por onde começar. Mas eu aceito, eu topo. Quando sou entrevistado para um chamado, eu falei, vamos lá, o que você precisa que eu faça? Preciso que você faça isso. Tá, vamos lá, eu vou aprender como fazer. E aí eu estou colocando meu pé na água mesmo para poder começar. E aí as coisas começam a acontecer. Muito, muito bom isso. Bruninho, você quer compartilhar e Eu vou complementar complementar. também? Foi muito bom. Logo ele. Ele tá vendo isso no YouTube, tá? Ele vai lembrar. Tá bom já, né? A gente pode encerrar com os comentários de vocês em relação a isso. Vou acrescentar as minhas palavras. É difícil servir, é difícil, mas aceitar o chamado é o mesmo que aceitar muitas das bênçãos e promessas que o Senhor nos deu. Então, isso compensa muito no trabalho. A gente não serve apenas para ter as bênçãos, claro que não, a gente serve por obediência, serve por amor, mas a gente precisa das bênçãos também. Se a gente tem fé que a gente fazendo um bom trabalho, vamos receber essas bênçãos, isso vai ser a nossa grande motivação para conseguirmos ter sucesso. E assim como Josué, assim como Moisés, foram grandes líderes, nós também poderemos ser, se seguirmos essas mesmas diretrizes do Senhor. E essa aula eu gostaria de compartilhar com vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou da aula, deixa seu like, tá bom? Aqui vai aparecer o card aqui, ó, bem aqui, ó, da próxima aula, tá? Para vocês assistirem também. Mas, Jocelyn, muito obrigado por compartilhar seus sentimentos, Bruninho também. Foi ótimo ter vocês aqui conosco. Nós vamos finalizar com uma oração. Para você que está em casa assistindo, ou no celular, indo para a faculdade, Jesus te ama muito. Ele quer que você faça do Instituto prioridade. Obrigado por estar cuidando disso e sendo obediente ao Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.